Olá, galera Kenko, outra vez aqui. Muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma entrevista com especialista. Hoje uma data muito especial porque nós estamos na série dos convidados que já são presença confirmada no nosso Simpósio Internacional de PENF e de Fotonterapia 2026, a edição 2026, que vai ser no mês de agosto, nos dias 22, 23 e 24, nós estaremos aí recebendo gente de várias partes do sul-americano, mas em especial hoje o dia é dedicado a essa entrevista, esse convite e agradecer, né, ao Dr. Marcos Ozawa Shows, né? Ozawa, da descendência dele, e japonesa e alemã, uma mistura. Um mestiço como eu, do Paraná também, do sul do Brasil, como eu. Não sei se o doutor é paranaense, estou falando se é ou não, mas ele já vai confirmar. Doutor, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso canal. Muito grato, Takashi. Eu sou aqui do sul, sou do Paraná, que nem você. Eu nasci no oeste do Paraná, em Palotina, e me estabeleci desde criança aqui em Rio Negro, fica na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Então nós temos aí muitas coisas em comum, né? Meu pai é descendente de alemão, minha mãe é de japoneses, então sou mestiço como você. E eu segui a carreira médica desde pequeno, com o apoio dos meus pais, que ele também é médico, então eu tive essa questão de vislumbrar o cuidado com o ser humano, e eu sempre busquei isso. Então primeiramente, eu me formei na Universidade Federal do Paraná, isso em 2001. Depois fui fazer residência em ortopedia e traumatologia na PUC Paraná, no hospital de Cajuru, que fica em Curitiba. E fui fazer o R4 em cirurgia do joelho. Isso em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A partir daí, eu comecei a vislumbrar as técnicas que a medicina tradicional até então ofereciam, né? Na minha área, que trabalhamos muito com dor, usamos muito analgésicos, anti-inflamatórios, e os procedimentos geralmente vão para a cirurgia. Eu comecei a me questionar se poderia ter algo além disso. Além de trocar a marca de anti-inflamatório e analgésico, e dar ao paciente, à pessoa que estava sofrendo, principalmente na área da dor, que é a minha especialidade, algo que pudesse melhorar a qualidade de vida de forma mais duradoura do que tomar um medicamento contínuo todo dia. Então, a partir disso, eu fui buscar outras áreas na saúde. Eu busquei a área de integrativa, saúde integrativa. Eu fui uma das primeiras turmas do Brasil a fazer a pós-integrativa. Eu busquei também a parte da medicina oriental. Busquei também a parte da ayurvédica e a parte de medicina de estilo de vida, em que tem alguns pilares que nós sabemos que não é só nossa fisiologia, não é só nosso corpo físico que adoece, mas tem a parte mental junto, sabe? E se a gente não controlar o estresse, não controlarmos a qualidade de vida, os alimentos, a parte de atividade física, nós muitas vezes estamos fadados a ter algum problema no futuro. Então, Claro. a minha ideia hoje é prevenção. Perfeito. E, doutor, escutando essa sua trajetória, seu currículo é extenso, né? Mais de 20 anos de experiência. E engraçado que você tem, nós podemos dizer que você tem a cultura de dois países que tem uma raiz muito forte no aspecto científico e pesquisa, né? Toda uma tradição do lado da sua mãe oriental, japonês, né? Assim como
o senhor disse, né? Somos mestiços. E o seu pai também como médico e alemão, né? E a gente sabe que a Alemanha é um berço, né? De muita pesquisa, principalmente nessa questão da saúde integrativa. Nós nos conhecemos, obviamente, o que nos ligou foi os pulsos eletromagnéticos, os fótons, e os primeiros estudos que eu iniciei nessa área tem muitos e muitos cientistas alemães, né, que iniciaram. O senhor diria, a minha pergunta para o senhor essa sua miscigenação, né, de um pouco dessa questão do sangue japonês da mãe, a origem e o sangue japonês do pai, ele também te ajudou a moldar esse profissional médico curioso na busca da inovação, na busca de algo que saísse do, vamos chamar tradicional aqui que a gente vive no Brasil, da medicina mais convencional? Com certeza, sabe, Takashi? Eu acredito que nada é por acaso. Hoje eu sou filósofo, estudo muito a física quântica. Nós sabemos que tudo que nós colhemos hoje foi plantado um dia. Então, como eu nasci num berço de duas culturas que aparentemente são díspares, mas elas se complementam, e como você mesmo muito bem disse, as duas culturas elas têm tecnologias, e não só tecnologia na parte física em si, mas tem culturas voltadas à saúde e à qualidade de vida. Isso me influenciou muito, sabe? Então, eu fui buscar desde medicina germânica, medicina homeopática, que é muito utilizada na parte da Europa, ali da Alemanha, e também na parte de magnetismo, da parte de terapias com águas, que é muito usado na parte japonesa, sabe? Então, isso me fez ter uma bagagem, e hoje eu te digo que quando vem algum paciente para mim, eu consigo tratar ele de forma 360 graus, porque a gente vê ele, analisa ele em todos os aspectos. Isso faz uma diferença enorme na hora de você ter o resultado final, entende? Então, essa questão de você ter uma visão holística do todo me fez subir muito na minha questão médica, que até então tinha uma limitação. Eu sempre me questionei, sabe? Quando eu comecei a ortopedia, eu pensava, não pode ser só anti-inflamatório, não pode ser só analgésico, não pode ser só uma cirurgia. E hoje eu estou, assim, realizado, porque hoje eu trato os meus pacientes de uma forma, eu digo, corpo, mente e espírito. E eles estão interligados, eles não estão separados, sabe, Takashi? Claro. E uma coisa interessante, né? Quando nós nos conhecemos, aí você falava de todo. Vou tomar a liberdade de chamar de você, né, doutor? Claro. Mas você dizia que também estuda filosofia, né? Entender quem é o ser humano, quem somos nós e por que nós estamos aqui. Mas isso eu creio, doutor, que o princípio, a medicina é uma profissão tão extraordinária, né? Porque quando a gente volta e remonta no passado, né, principalmente para essas culturas mais antigas, a própria Índia, né, como você estudou aí a medicina Ayurveda, a medicina a MTC, a medicina mesmo oriental japonesa, nós tínhamos essa figura, né? O filósofo era aquele sifu, aquele mestre, né? O sensei, que ele tinha a figura de filósofo, de orientador espiritual, ao mesmo tempo de orientador intelectual, e também ele unia essa figura do corpo e mente. Então, quando você fala de ser filósofo, nesse sentido do estudo da filosofia também, mas a cultura oriental, ela tem essa união, né, doutor? E eu acho que tudo isso se materializa na questão da saúde integrativa, né? Olhar o ser humano como um todo, e eu pude ver isso no espaço de vocês, né? No Spa Ozawa, que leva o sobrenome da sua avó, da sua mãe, dos seus antepassados aí japoneses, mas e como te fez, o que levou
uma profissão tão pragmática, tão científica, que é a medicina, tão baseada em cima de dados, partir para esse conceito filosófico e unir isso? Como é que isso te inspirou na sua juventude ou na sua carreira? Então, tudo começou com meu pai. Meu pai, ele é muito estudioso, sabe? Então, em sua biblioteca, sempre teve livros de diferentes culturas, sejam orientais, sejam aqui do Ocidente, e ele foi muito tempo pesquisador da mente. Então, só para contextualizar, ele hoje não trabalha, mas ele faz algumas atividades médicas. Ele é anestesista e hipnólogo. Então, essa busca da mente sempre foi uma dos meus questionamentos. E isso me fez trazer em tona as perguntas filosóficas que eu acredito que todos os seres humanos têm dentro de si. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Porque a gente sabe que no final da vida, tem estudos hoje de neurologistas, que quando você pergunta para uma pessoa à beira do leito da morte, o que você fez durante a vida, isso remete na consciência da pessoa que se pergunta isso, a questionar o que é real, o que é ilusório, sabe, Takashi? Então, na nossa vida, a gente não pode despregar a parte física da parte espiritual. Isso está intrinsecamente ligado. E não é uma questão religiosa. A gente não está aqui batendo numa religião, noutra, defendendo uma ou outra. Isso é uma questão espiritual, que nós sabemos e nós temos essa busca, essa sede de conhecimento. E isso nada mais é do que filosofia. Filosofia é um eterno buscador. Então foi por aí que eu fui, sabe? Quando eu me encontrei na filosofia, eu fui buscar também a física quântica. E a física quântica, ela fala de maneira mais científica, mas é a mesma coisa. Então, hoje nós sabemos que do século passado, desde os experimentos de Bohr, de Einstein, um deles que é muito, muito propagado, que é o estudo da dupla fenda, eles fizeram um canhão de elétrons e atiraram em uma fenda dupla e foram verificar o que passava depois da fenda. Eles verificaram que às vezes aparecia uma onda e às vezes parecia uma linha. Então, o elétron ele estava se comportando como partícula em algumas situações, em outras situações ela estava se comportando como energia. E isso foi o berço da física quântica. Então, nós sabemos que a nossa realidade é baseada no nosso pensamento. Isso está provado. E cada vez mais sabemos que a física quântica está em tudo. Hoje, para descermos num aeroporto com um teto fechado, o avião ele utiliza a física quântica para saber aonde ele está. Mas é uma lei de probabilidade e não de certeza. Então, o que eu vejo? A física hoje, a medicina hoje como está, e a filosofia, elas são simplesmente galhos de uma mesma árvore. E se nós unirmos isso, nós vamos ter, além de consciência plena, que é o que nós buscamos nessa vida, vamos ter saúde em abundância. Claro. Então seria isso, sabe, Takashi? Claro, e a gente vê que a gente começa o desenvolvimento tecnológico, e é um pouco disso que eu quero falar agora, porque realmente me impressionou, mas o desenvolvimento tecnológico, ele começa a buscar o que era filosófico e antigo. O meu mestre, Dr. Carlos Nogueira, falava isso. Ele falou, quando eu vi a primeira vez, ele teve um grande mestre, ele foi um dos primeiros ocidentais aí da aula. Ele contava, doutor, que ele foi dar uma aula foi convidado a dar uma aula numa universidade na China, final da década de 70 e tal, e ele foi um dos primeiros ocidentais. E aí ele falava os pontos já traduzidos, né, da medicina. Então, rim 21, e ia falando pelos órgãos, né?
E aí os mestres de lá, professores, disseram assim, como ele fala isso sem falar os pontos em chinês, se é a origem chinesa? Aí ele voltou um ano depois, já dando também um congresso, já colocando todos os nomes, que é complexo para um espanhol de língua latina falar ali o chinês. Mas aí voltando ele falava, por quê? É tudo muito filosófico e aí a física quântica trouxe a resposta para ele. Então é extraordinário isso que você está falando, parece que eu estou escutando as primeiras aulas que eu assisti do meu mestre, o Dr. Carlos Nogueira. E aí, doutor, vem a minha pergunta. Você como estudioso da filosofia, desse encontro, desse conceito de física e de energia, e o Dr. Carlos tem uma aula dessa aqui no meu canal, que eu mostro a pirâmide, que ele mostrava, que ele dizia o seguinte, que a medicina, ele usava essa expressão, doutor, que a medicina ocidental, ela é uma medicina baseada numa mesa de 3 pernas, porque ela não considera um quarto sistema, que é o sistema energético. E segundo a visão da medicina oriental, e a visão dele, que todas e quaisquer enfermidades, elas começam no plano energético antes de se materializar no plano fisiológico, né, do corpo. Então, você com essa experiência, como é que você vê hoje, no seu dia a dia, essa união de tecnologias baseadas em física quântica? Eu vi isso muito no seu spa, no Spa Ozawa, um grande investimento, inclusive econômico, dos mais impactantes que eu vi no mesmo local aqui no Brasil, de investimento de tecnologia de ponta, de vanguarda, de altíssimas tecnologias, inclusive, como você mesmo me disse, aparelhos exclusivos que vocês importaram de outros países, sendo aplicado com esse conceito fisiológico. Como você vê esta união do antigo filosófico conhecimento do ser humano com todo este tecnológico aplicado em medicina, que é o que você faz hoje? Takashi, eu acho muito salutar isso, sabe? E as pessoas estão buscando cada vez mais isso. Porque elas estão vendo que só a medicina e a saúde tradicional, ela não está fazendo o efeito completo na saúde. Eu recebo alguns pacientes aqui, até essa semana veio um senhor que foi emblemático. Ele falou assim, doutor, eu acho que eu tenho uma doença da alma, tá? Isso é uma coisa difícil para você falar por um médico tradicionalista, porque a nossa medicina, desde 1911, ela engendrou um caminho que ele é muito científico. Só que essa ciência baseada em experimentação, em que a teoria ela só pode ser comprovada na repetição. E quando nós tratamos de energia, a energia ela muda a cada instante, seja a energia do operador, seja a energia do ambiente. Então ela não pode ser reproduzida. E isso que faz a negativa na saúde clássica, na saúde tradicional, sabe? Então é esse ponto que sempre foi um ponto de discordância, e hoje as pessoas com a física quântica, que têm tratado de probabilidade e não de certeza, elas estão abrindo a mente e elas estão fazendo um retorno ao que você mesmo comentou, a saúde que era dos nossos avós, dos nossos antepassados. Então, se a gente for verificar a nível molecular, se a gente for diminuindo nossas células, a gente vai chegar no átomo, que até então, há certo tempo atrás, se achava que era indivisível. Por isso mesmo que vem o nome átomo. A seria a negativa e a atomia seria a divisão. Depois foi visto que o átomo, sim, ele era divisível. Foi descoberto os prótons, os nêutrons, os elétrons. Hoje nós sabemos que a nuvem de elétron, ela permeia 99,99% de vácuo, ou seja, se nós formos a nível microscópio diminuindo o nosso corpo, a gente vai ver que nós somos mais vácuo do que matéria. Se abaixar a nível quântico, nós vamos chegar nos gluons, nos bósons, e no final vamos ver que somos cordas energéticas. Essas cordas energéticas, elas têm uma vibração específica. Isso faz com que tenhamos uma frequência, que cada frequência ela é
de cada sistema, de cada órgão. E com isso nós temos uma impressão energética. Quando essa frequência ela colapsa, quando ela está em densidade, ela vem a energia e faz a matéria. Então hoje nós sabemos isso cientificamente, que nós somos corpos energéticos. Então essa energia ela tem ressonância com algumas tecnologias. Hoje, a parte dos japoneses, a parte dos alemães, temos tecnologias israelenses, italianas e americanas, que são usadas tanto para a parte boa, que é da saúde, quanto para a parte, em alguns casos, de guerra. Nós sabemos que se nós atingirmos a ressonância da frequência do órgão ou do sistema que nós queremos atuar, nós podemos otimizar ou podemos até inibir o funcionamento dele. Então, na saúde, eu posso otimizar um órgão. Num território bélico, eu posso estourar um míssil. Assim como todo mundo conhece, um soprano pode, quando está cantando, atingindo a frequência da taça de cristal, fazer com que ela estilhasse. Sim. Então, isso a gente chama de ressonância. A ressonância, ela está imbuída em tudo, sabe? Então, hoje nós podemos fazer ressonância com magnetismo, com eletricidade, com sons. Então, existem vários tipos de ressonâncias e todos eles estão baseados em energia. Então, o que nós hoje fazemos no nosso espaço, que é o Spa Ozawa, nós não segregamos uma tecnologia, mas a gente utiliza ela complementariamente. Então, hoje a energia é utilizada junto com o medicamento, é utilizada junto com procedimentos cirúrgicos. Por isso que nós conseguimos tratar o ser humano como um todo. Isso é a verdadeira saúde integrativa, porque eu integro todas as áreas sem excluir alguma delas. E isso faz todo sentido. Então, nossos resultados, eles são expressivos, eles são muito interessantes. Porque o paciente, ele não sai só melhor da parte física, mas ele sai melhor da mente. E eles relatam, quando eles chegam lá, que nosso espaço ele está dentro de uma área verde de 16 hectares de área nativa, que nós fizemos questão de preservar. Então, quando as pessoas entram lá, elas relatam, só na hora que eu já cheguei, já desacelerou. Hoje nós temos o sistema nervoso autonômico, que é tão falado, mas pouco compreendido, que é o sistema que comanda a nossa vida. Ele comanda em torno de 95% da nossa existência aqui na Terra. Ele que faz com que teu coração bata, o teu fôlego ocorra, a tua temperatura se mantenha, o teu intestino faça o movimento que ele deve fazer. Em questão psicológica, a gente chamaria isso de inconsciente, tá? Mas no sistema nervoso autonômico, o próprio nome já diz, ele é automático. E como você bem relatou anteriormente, a cultura oriental já falava há muito tempo que a maioria das doenças físicas, elas começam a nível mental. E qual é a área desse nível mental? É no sistema autonômico. Então, se eu estou estressando o meu automático, todas as minhas células corporais vão estar estressadas. Claro. Você imagina isso acontecendo um dia, uma semana, um mês, anos. Então, as doenças, elas não ocorrem geralmente quando eu acordo e quando eu fui dormir. Elas vêm se arrastando. E esse arrasto aí, eu posso fazer com a medicina hoje, que a gente chama de preventiva, ou seja, eu vou prevenir as doenças, vou prevenir os danos, eu consigo atuar antes que elas ocorram, a níveis mais sutis, que seriam a níveis mentais, principalmente. E aí, doutor, nessa parte que o senhor usou, essa palavra que eu acho que é bem propício que nós estamos vivendo, a gente vê um conceito. Eu estava fazendo um estudo agora recente, o Japão, né? Aquelas 5 zonas azuis que nós temos no mundo, 5, se eu não me engano, são esses? São Blue Zones mesmo. Blue Zones, né? Uma delas é em Okinawa, e eu fui no ano passado para conhecê-la e entender. Tem um livro que eu adoro muito, que é Ikigai, do Hector Garcia. Foi o primeiro livro que eu li sobre isso.
faz parte do nosso contexto aqui no Kenkocast também, a cultura japonesa, a cultura Ikigai, a cultura Kaizen, né? Mas a longevidade. Então, hoje no Japão, nós temos uma população de quase 100 mil japoneses, 97 alguma coisa, mas é quase 100 mil, um número que me impressionou, e ele vem crescendo, doutor, ele vem crescente há 50 anos, há 5 décadas ele vem crescendo e hoje estamos próximos de bater a casa de 100 mil, ou seja, de 5 dígitos com relação a quantidade de centenários no Japão. E quem já foi ao Japão sabe que lá você encontra os velhinhos em atividades físicas, jogando gateball, ou jogando atividades físicas, cuidando da sua horta, cuidando do seu jardim. É lindo de ver. Então, existe essa longevidade, mas uma longevidade com qualidade de vida. E, infelizmente, doutor, a gente ainda tem aqui no Brasil, principalmente, que nós estamos falando especificamente, mas podemos expandir isso para o Ocidente, América Latina, a gente vê a idade, a velhice como algo pesado para a pessoa e pesado para a família, principalmente pelo aspecto social e físico, né, de qualidade de vida. E o Japão tem toda essa cultura de longevidade. O senhor vê como uma possível ferramenta mais utilizada, mais pesquisada, essas terapias vibracionais, microvibracionais que o senhor falou, pensando nisso, em trazer esse equilíbrio vibracional para que a gente faça a manutenção e a prevenção para que a gente tenha uma longevidade. Todos nós queremos viver muito, mas precisamos viver com qualidade, né, doutor? Então, como você vê o papel das tecnologias, dessas terapias vibracionais, nesse aspecto de, não só de sanação, mas também de longevidade, de prevenção e que a gente tenha uma qualidade de vida duradoura? Olha, Takashi, eu vejo isso como o futuro, sabe? O presente e o futuro. Nós sabemos das Blue Zones, uma delas fica no Japão, outra fica na Itália, outra fica aqui na América. O que acontece? Tem muita questão do ambiente, sabe? Então, quando nós temos um ambiente propício, então vamos dar um exemplo de Okinawa. Lá, os velhinhos, os idosos, eles têm muita relação social. Eles conversam, eles têm uma qualidade de vida, eles têm uma cultura propícia à longevidade com qualidade. O detalhe é que em algumas áreas do nosso planeta, o ambiente ele é tóxico, tá? Então, por mais que você tenha uma mentalidade forte, o ambiente ele é soberano. Então, digamos assim, se eu tenho uma mentalidade ok, mas a minha casa vive com distúrbios, vive com brigas, intrigas, a toxicidade do ambiente. Isso vai desde a parte alimentar. Então, quando a gente fala em algumas culturas que nós somos resultado não só do que nós comemos, mas do que nós comemos, olhamos, ouvimos, sentimos. Todos os nossos 5 sentidos estão fazendo com que eu seja o organismo e a pessoa que eu sou hoje, tá? Então, o que acontece? Nessas pessoas que não têm um ambiente favorável, as terapias vibracionais, elas são fantásticas, sabe? Porque a gente pensa assim, nós somos como se fôssemos um grande aquário, em que nossos peixinhos, eles fossem as células, e nosso ambiente fosse a água. Então, não adianta eu ficar só tratando os peixinhos se a água está suja. Essa questão holística, vibratória, ela vai desde o meu corpo físico, desde o meu parte celular até o mental. Então, nós sabemos que a maioria das doenças, elas começam por um desequilíbrio, tá? E o nosso corpo, ele tem uma questão chamada adaptabilidade. O que é isso? Ele se adapta até quando ele pode. Então, eu estou com uma vida desregrada, eu durmo errado, eu como errado, mas o meu corpo se adapta. Isso você vai ver na primeira metade da vida.
porque nosso corpo ainda tem essa adaptabilidade muito potente. Com o passar dos anos, a adaptabilidade cai. Então, eu já não posso beber como eu bebia, não posso comer como eu comia. E isso faz uma diferença muito grande na questão vibracional, porque daí ela entra como se fosse uma bola de neve. Quando eu começo a ficar mal, eu tenho desequilíbrio de diferentes setores do meu corpo, de diferentes sistemas, e eles vão contaminando outros. Então, quando eu tenho ciência disso, eu coloco o teu corpo em equilíbrio novamente, e isso vai muito pela parte vibracional, seja mental, seja corporal, que nós temos tecnologia para tudo. E isso faz com que o reequilíbrio do teu corpo faça uma autocura. Então, na verdade, nós apenas ajudamos ao organismo se autocurar, porque ele tem essa resposta, só que às vezes ele esquece disso. Com o ambiente tóxico, com a manipulação. Então, a parte vibracional, no meu entender, na medicina, ela é fundamental, sabe? Seja de uma parte que seja uma conversa com alguém, uma viagem, você vai ver que muda teu estado de humor e às vezes eu tenho muitos pacientes, eu tenho dor aqui, quando eu vou conversar com alguém eu esqueço da dor. Eu vou viajar, eu esqueço da dor, porque você está em estados vibracionais diferentes. E daí não é só a dor que você sente no físico, é a dor que você interpreta na mente. Então, hoje nós atuamos muito em questões com fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que está crescendo muito no nosso país e hoje acredita-se que 2 a 3% da população tem a síndrome fibromialgica, que é uma desregulação que acomete dor no corpo todo. As pessoas, muitas vezes, têm dor na hora de pentear o cabelo, e é muito limitante isso. E você vai ver, dessas pessoas, 99,9% elas têm distúrbios mentais, no sentido de ansiedade, depressão. E elas sabem, quando elas se estressam mais, a dor aumenta. Porque a via de ligação é a mesma. Então, quando eu ativo uma, eu ativo outra. E quando eu melhoro uma, eu também consigo melhorar a outra. Então, hoje, na medicina integrativa, nós buscamos as raízes dos problemas. Não buscamos apenas amenizar o sintoma. Tá? Porque sintoma eu amenizo na hora, mas ele volta. Agora, se eu atuar diretamente na raiz causa, eu vou ter uma ação duradoura. Eu vou verdadeiramente fazer com que essa pessoa ela floresça, ela melhore, ela tenha uma qualidade e isso seja persistente. Perfeito. E olha só, eu provoquei esse pensamento com o Dr. Marques porque quando eu conheci o espaço dele, que é o Spa Ozawa, lá em Rio Negro, já quase praticamente na divisa do Paraná, sul do Paraná com Santa Catarina. E me impressionou, porque realmente o spa de vocês, e você entra numa floresta dentro da cidade, porque você está literalmente dentro da cidade, né? Ali em Rio Negro. E tem todo esse ambiente natural. Você chega e encontra os domos lá, assim, que são umas cápsulas criadas para o próprio hospedagem. É um lugar extraordinário. Vai estar aqui na descrição para vocês conhecerem, para vocês entrarem nas redes sociais. E aí, o Dr. Marcos, lembrando, né? Eles são o casal de médicos que nós já também entrevistamos aqui no canal da doutora Andréa, e que tem junto esse empreendimento. E quando nós conversamos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, doutor, porque me impactou realmente o Spa Ozawa. Por quê? Eu viajei nesses últimos 25 anos por muitos lugares e conheci. Eu conheci os campos. O que nos uniu, obviamente, nos fez conexão, foi os campos eletromagnéticos. Então, conheci as câmeras de campos eletromagnéticos, as cápsulas de fóton. Então, nós tínhamos lá a fotonterapia, o Kenkobio, os aparelhos. Mas isso eu conheci em muitos centros, mas eu conheci em poucos centros no mundo
todas as terapias que eu vi concentradas num único lugar, como no Spausal. Então, a gente andava numa sala e encontrava a câmara hiperbárica. Isso porque estava terminando, uma parte lá ainda estava em reforma, né, doutor? Aí ele dizia assim, ó, aqui, Takashi, vai ficar este equipamento. Aí quando entramos numa sala, assim, de cientista mesmo, no sentido de que havia um investimento que me impressionou, e eu digo aqui, sem falsa modéstia, doutor, eu não encontrei em nenhum centro clínico no Brasil e tampouco na América Latina, todos concentrados num mesmo lugar. Então, e aí por isso que eu provoquei essa pergunta, esse debate sobre as terapias, a medicina, podemos chamar assim, né? Entre aspas, a terapia microvibracional, a medicina microvibracional, a nível de corpo, mente, espírito, tudo concentrado no mesmo lugar. Eu queria que o senhor falasse um pouco como nasceu o projeto do Spausawa e como foi esta conexão de ir concentrando tantas, e pudesse dar alguns exemplos de quais são essas terapias inovadoras e de vanguarda que vocês aplicam nos seus pacientes lá. Hoje, o senhor, a doutora André e também todo o seu corpo multidisciplinar que atende lá. Claro, Takashi. Então vamos lá. A ideia do Spausal nasceu na pandemia, tá? Em 2020, 2021, quando tudo estava fechado e, como muitos sabem, a gente não podia sair de casa. A gente tinha que sair eventualmente para fazer alguma compra e voltar. Eu tenho 3 filhos e nessa época, o que eu faria com eles? O que eu fazia? Veio a ideia. Nós temos um sítio, que esse sítio é dos meus pais, esse local que você falou, que são 16 hectares de mata nativa. Ela fica dentro da cidade. E fazia 30 anos, mais ou menos 20 a 30 anos, que estava fechada. Daí minha esposa teve uma visão profética, falou, não, vamos lá, vamos fazer piquenique, vamos usar aquele espaço que estava tanto tempo parado, mas estava parado por um motivo, que daí nós fomos compreender depois. Nós chegamos lá, o mato bem cerrado, a gente abriu, foi literalmente com facão, a gente fez uma abertura de caminhos novos, e a partir daí nasceu um sonho, e de criar um espaço que juntasse tanto a parte de natureza, que tanto nos remete à nossa origem, quanto a parte mais tecnológica que existe. Isso foi tudo por intuições, foi tudo por sonhos. E ela teve esse sonho dos domos, que foi muito interessante. Na época, ela veio um sonho para ela, vamos construir um domus geodésico. Daí a gente falou, mas nós não sabemos nem o que é um domus geodésico. Eu também tampouco sabia. Ela foi buscar na internet o que era um domus geodésico. Daí vimos que é de um pesquisador chamado Fuller, do século passado, em que a filha dele faleceu, e ele queria deixar um legado para a humanidade. Ele construiu uma estrutura redonda que é mais coerente com o universo, que a maioria das nossas células, dos planetas, eles são redondos. Então, a partir daí, ele viu que essa estrutura era mais resistente e sustentável. Tanto que hoje um domus é feito um estudo que ele aguenta mais de 250 quilômetros de ventos, porque ele não tem quina. Nessa época, eu estava num grupo chamado Guerreiros do Coração, que era um grupo de elevação... Desculpa, doutor, só para o pessoal contextualizar, talvez depois a gente no corte consiga colocar, eu vou tentar buscar uma foto de lá, mas o domus, para vocês terem uma ideia, pessoal, é como se fosse um iglu daqueles feito de gelo, só que ele é feito de uma estrutura de produtos naturais, mas o formato dele, né, doutor, podemos dizer assim, ele me lembra muito um iglu, né, aquele formato arredondadinho e sem pontas, né? Ele é redondo, ele não tem pontas, não tem quinas, e ele é feito pelo encaixe de madeiras, de uma maneira que são triângulos específicos. Existe uma geometria específica para encaixar esses triângulos, para dar sustentação e ele ter o formato e a resistência dele. Claro. A partir daí que nós fizemos esses domos, a gente pensou, não, como que vamos fazer esses domos? Nessa época eu estava num grupo chamado Guerreiros do Coração,
E não por acaso, mas por uma questão do universo, né, que eu acredito, em sincronicidades, tinha uma pessoa lá que fazia domos. Daí tudo se encaixou. Nesse momento, vieram cerca de 20 voluntários do Brasil inteiro, no meio da pandemia, e montamos o primeiro domus. Montamos em 3 dias. E a partir daí veio nascendo a história do spa. Daí a gente pensou assim, não, vamos parar ou vamos continuar? Não, vamos continuar. E quando você coloca o seu propósito na frente, quando você coloca o teu Ikigai, né, como a gente fala, né, Takashi? Nada para, tá? E o universo ele vai te dando os direcionamentos. E daí foram vindo os equipamentos que eu nem imaginava que eu ia atuar. Porque, como você sabe, eu sou ortopedista de formação, tá? Fiz a dor, fiz a integrativa, mas essa questão tecnológica foi sendo apresentada a mim. E quando eu como filósofo, eu tenho essa máxima. Então, se chegou a mim é porque é meu. Eu tenho que trabalhar com isso, de alguma maneira. Então, o universo foi me agraciando de tecnologias. Hoje nós temos, listando algumas, tecnologias japonesas, em que a Kenko ela é o carro-chefe. Nós também temos a Kangen, que é da água, também é japonesa. Nós temos tecnologias de radioassimetria que vêm da Itália. Nós temos tecnologias russas, que são os chamados TMS, são estimuladores magnéticos transcranianos. Nós temos os ENVs. Os ENVs são máquinas de estimulação de nervo vago. Eles são italianos e israelenses. Nós temos outra máquina que ela faz sons binaurais para ativação de áreas mentais, que elas são americanas. Nós temos também a parte de TDCS, que na medicina é chamada estimulador transcraniano de corrente contínua, que são alemães. E nós temos outras tecnologias a mais que agregam, como você mesmo falou, a câmara hiperbárica, que ela utiliza oxigênio puro a 100% em 3 atmosferas, que faz uma hiperestimulação do metabolismo celular e faz uma melhora tanto a nível corporal como cerebral. Temos outras tecnologias que chamam biohacking, que é hackeamento da biologia, que são equipamentos espanhóis. E tudo isso vem agregando de uma maneira que, quando a pessoa entra lá, ela se sai melhor em todos os sentidos. Porque eu estou atuando a nível molecular, celular, mental e energético. E essa energia que nós sabemos, como a gente mesmo falou anteriormente, ela é coerente. Então, se ela está desorganizada, o que eu preciso fazer é organizá-la. E isso se faz tanto por vias sonoras, energia magnética, elétrica, ressonância de rádio. Então, hoje nós sabemos que na energia do universo, ele é baseado em 4 frentes. Eletromagnetismo, que daí é elétrica com magneto, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A partir dessas são subdivididas outras. E quando a gente tem domínio, que a gente tem um domínio parcial, obviamente, né? Mas quando a gente tem um domínio parcial disso, nós fazemos coisas incríveis. E lá, quem for lá e conhecer vai ver. Nós conseguimos tratar verdadeiramente corpo, mente e espírito de uma maneira integrada, não pensando que um é separado do outro, mas pensando que tudo é uma face do todo. Claro, tudo Seria integrado. isso. E eu assumi um compromisso com a doutora André, agora com você, doutor, vou assumir, porque ele falou, olha, você tem que ir lá, então nós vamos para participar também de uma imersão lá com vocês. Quero levar a Daniela junto, a doutora já me convidou, então já quero... Nós já estávamos, nos bastidores, nós estávamos tentando achar a data, mas eu acredito que logo após o nosso simpósio, né, a gente vai conseguir encaixar uma data aí, e eu realmente fiquei bastante impactado quando conheci o trabalho, porque é o casal que estão na mesma profissão, comungam de um mesmo conceito filosófico de vida e de Ikigai, né, porque é aquilo que você falou sobre isso, e que é presença confirmadíssima. Veja só, pessoal, imaginem
que o que o Dr. Marcos está passando para a gente aqui, nós estamos num bate-papo aqui, falando, né, assim, do conhecimento, mas imagine isso apresentado para vocês no nosso próximo simpósio internacional, que vai ocorrer em agosto, 22, 23 de agosto, final de semana. Nós vamos ter na segunda-feira também, dia 24, uma extensão ali que vai vir o pessoal. Esse ano, doutor, nós vamos ter aí umas comitivas do pessoal que vai vir Latam, né? Então vai vir o pessoal do Chile, vai vir o pessoal confirmado já da Argentina, do Peru, da Colômbia, talvez tenhamos o pessoal do Equador também esse ano, do Paraguai confirmadíssimo. Então, aí a gente vai fazer uma junção desse pessoal no dia 24, na segunda-feira, um pós-congresso, mas vamos estar no simpósio no sábado e domingo, e o Dr. Marco já está com tudo planejado, vem ele e a esposa, para nossa felicidade conseguimos encaixar a agenda dos dois juntos, e eles estarão juntos, falando para a gente dessas experiências incríveis que eles têm atuando dessa maneira, né? Pensando nessa saúde integrativa, mas o integrativo onde você tem corpo, mente, espírito, assim como acabou de nos blindar aí o Dr. Marcos com essas informações. Então, doutor, realmente, assim, foi impactante, como eu disse, pelo que eu não... como eu disse, eu conhecia quando nós visitamos, fizemos o tour pelo Spa Ozawa, eu conhecia, essa técnica eu conheci porque eu vi isso no Rio, aí, essa técnica eu conheci porque eu vi isso aplicada numa clínica em São Paulo, mas todas elas concentrada com toda essa parte, inclusive que integra, aí o nome já diz, né, é muito sugestivo, mas integra essa questão da natureza, você está dentro de um domus, dentro, assim, coberto por um monte de árvores centenárias, acredito, porque tem árvores, e num ambiente bem dentro da mata, aquela coisa do sul do Brasil, você olha para o lado e vê araucária, ali acredito que deva ter gralha azul de monte ali, porque a terra da gralha azul ali naquele lugar, lindo, né, doutor? Isso mesmo, bastante pássaros, bastante natureza. Nós estamos com um projeto agora com colocação de cristais também. Então a gente está com um parceiro nosso, um grande amigo, que nos agraciou de alguns cristais. Estamos fazendo um café cristal com cristais de ametista. Esses cristais, eles têm muita energia também. Sim. Eles têm, no mínimo, 200 milhões de anos. E a formação de um cristal de ametista, ele começa com uma gota d'água, para você ter ideia. Tudo é um processo evolutivo. Então, o que nós esperamos quando nós buscamos a saúde, ela é uma saúde integral mesmo, com abertura de consciência. Que nós temos que ter consciência do que nós viemos fazer aqui. Nós estamos tendo uma experiência aqui nesse planeta para fazermos alguma coisa. E quando nós temos essa consciência, nós temos essa abundância, seja energética, que reflete no corpo físico, mental e espiritual. É uma coerência, sabe? O que eu mais vejo são pessoas que estão desequilibradas. Quando eu equilibro, elas entram em coerência, em ressonância e desperta a consciência. E daí elas mudam a vida completamente. Tem muitos pacientes meus que mudam de emprego, trocam casa, trocam cidades, muitos... Por quê? Porque eles entram na coerência e falam assim, nossa, o que eu vim fazer aqui? O que eu sou? Para onde eu vou? Porque isso é muito importante, ter o teu planejamento, ter o teu plano mental. O que você quer? Uma vez a Lucilena Galvão, que é uma filósofa que eu sigo muito, ela fala assim, ó, faça um exercício no final da tarde e se pergunte, onde e como eu quero estar quando eu estiver velhinho? Quando você traçar esse teu planejamento, você vai dizer o que é coerente e o que é incoerente para eu chegar lá. Tem até um escritor chamado Constantino Cavafy, que ele tem um poema muito lindo que eu recomendo a todos lerem, chama-se Viagem a Ítaca. Ele fala assim, você tem que traçar o teu destino, só que você tem que aproveitar a viagem, porque é a viagem que vai te dar as experiências para você chegar lá. Quando você chegar lá, você vai ser agraciado de todo o percurso que você tomou. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que viver a vida leve. Nós devemos nos divertir no caminho. Essa vida não pode ser penosa, não pode ser sentido assim,
regrada no sentido que eu não possa fazer nada. Eu tenho que fazer o que meu propósito veio fazer. Uma grande Robotizado, questão né? quando a gente pergunta é assim: você verdadeiramente é livre ou você reage às circunstâncias que são impostas a você? Quando nós tomamos nosso poder de liberdade, eu vou fazer o que eu vim fazer aqui na Terra, não o que os outros estão dizendo que eu tenho que fazer. Isso liberta não só a tua saúde, como toda a questão de vida, sabe? É muito interessante isso, pensar Claro. nesse sentido. Aquilo que você falava, né? Eu dizia assim, robotizado, né? Não ter aqueles processos robotizados sociais, familiar, e que você vive em prol de algo externo que te acondiciona. Bom, doutor, nós estamos indo pro finalmente aqui. Infelizmente temos que e agradecer você pelo seu tempo de consultório, parou suas atividades aí dentro de todas essas suas responsabilidades. Mas a gente tem aqui sempre nesse quadro que é a dica do especialista. Então eu queria ouvir de você, doutor, uma dica que é aquela dica de ouro que você passa para todos os seus pacientes no dia a dia. O que é a dica do especialista, o doutor Marcos Scholes? Então, a minha dica que eu sempre falo para os pacientes é assim: isso vem da cultura oriental, né? Que hoje eu esteja melhor que ontem e que amanhã eu esteja melhor que hoje, mas com consciência. Então, a primeira questão quando chega algum cliente, paciente para mim, eu pergunto: você verdadeiramente quer ser curado? Se você quiser, ótimo, eu vou seguir junto contigo. Só que não é um momento, é uma jornada. E essa jornada, ela sempre pode começar quando a tua consciência despertar. Então, se você está pronto, vamos seguir a jornada e siga ela leve, porque a leveza faz a diferença quando você sabe que tua alma está no caminho ou não. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Sigam leves, aproveitem o caminho e direcione o propósito de uma maneira com consciência, que isso vai ser toda a diferença quando vocês chegarem lá. Vocês vão falar: valeu a pena o caminho que eu percorri. Maravilha, leve, assim como foi essa entrevista, leve, agradável, com conhecimento. Falar com um filósofo foi a primeira vez que médicos foram alguns, muitos que já passaram aqui. Então, o médico filósofo, eu acho que nós estreamos aqui com a sua entrevista. Então, aproveitando essa parte da cultura japonesa, né, que nos une, a mim e o Dr. Marcos, assim, pela nossa cultura, ele falou, a melhoria contínua, isso chama-se Kaizen em japonês, foi um dos pilares, né, o Ikigai, que nós falamos aqui também, mas o Kaizen é um dos pilares que fez um país totalmente destruído pela guerra, né? O único país no mundo ao qual um ser humano teve a capacidade de jogar uma bomba atômica numa outra nação. Isso aconteceu no Japão, uma só, não duas, né? E quem teve lá em Nagasaki, quem teve lá em Hiroshima, pôde sentir isso. Lá é vibracional, doutor. A gente sente aquela vibração, assim, quando chega no Japão, nesses lugares, que é muito forte. Então, eles construíram em cima de alguns pilares. Um desses é esse ensinamento que o doutor nos passou agora, Kaizen, né? Melhore, não espere uma mudança abrupta, grande, né? Melhore todos os dias. E aí, doutor, todos que vêm pela primeira vez aqui, nós damos um presente, que é o Daruma, que é da cultura japonesa. Então, eu vou presenteá-lo também, para que o senhor possa pintar o olhinho do Daruma aí e ele possa te ajudar a atingir algum objetivo, né, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, né? Então, que ele seja este amuleto, como para a cultura japonesa, que também seja para nós aqui. Nós somos a mistura do Brasil com o Japão, né? Essa mistura maravilhosa, essa miscigenação. Então, agradecer muitíssimo o Dr. Marcos, dizer que ele é presença confirmadíssima com a gente, com muitas novidades, trazendo experiências, casos clínicos. Ele falou muito do perfil dos pacientes que ele atende lá, junto com a sua equipe multidisciplinar, utilizando as terapias do PENF, do Fóton e dentre outras
mais associadas, né? É tudo um integrativo, como ele mesmo disse. Então, doutor Marcos, agradecer muitíssimo a sua presença e pedir que você deixe aí uma mensagem final, uma palavra final aos nossos ouvintes aqui, às pessoas que nos acompanham no nosso canal. E lembrando vocês, tá? Com o que falou o doutor, não se esqueça, se você gostou dessa entrevista aqui, vai lá, clica no sininho e se inscreva no canal e compartilhe, porque vai dar muitos cortes bons aqui, doutor. Então, a palavra final do Dr. Marcos Scholz aí para todos nós aqui do canal KenkoCast. Então, muito grato, Takashi. Eu fico muito grato de participar aí com vocês, porque eu sei que isso daqui é um movimento em prol da humanidade evolutiva, sabe? E a minha palavra aí, que além de gratidão a vocês, seria assim, que todos vocês despertem a consciência, porque a consciência plena, ela faz a diferença na jornada, tá? Então, despertem a consciência. Muito obrigado outra vez, Dr. Marcos. Vamos estar juntos, então, relembrando, Dr. Marcos, doutora Andréa, nós estaremos com a doutora Ana Tércia, vamos ter comitiva do Chile, comitiva do Paraguai, profissionais da área de saúde em vários segmentos, mas presença confirmadíssima, Dr. Marcos Scholz com a gente, dias 22 e 23 de agosto, nosso próximo simpósio internacional. Doutor, que Deus abençoe muitíssimo os seus projetos, que o senhor continue esta missão linda, esse propósito que vocês construíram juntos, que Deus dê em abundância saúde a você, a sua esposa, a seus familiares, a seus filhos em especial, tá? E a toda a sua equipe lá, para que vocês também continuem esse movimento lindo dentro desse ecossistema que é o Spausaua. Vai estar aqui, pessoal, para vocês conhecerem bem o que é esse projeto. Vai estar aqui nas descrições desse vídeo, todos os contatos, o site, enfim, todos os canais possíveis para vocês conhecerem esse projeto. E eu já estou em um compromisso firmado com o Dr. Marcos e com a doutora Andréa de estar lá fazendo a imersão. Ela já me disse, tá, Carlos, você é meu convidado, eu quero você lá. Vou levar a Daniela e depois vou, com certeza, compartilhar com vocês a experiência. E quem quiser conhecer, é só entrar lá, não é isso, doutor? Isso aí, Takashi. Muito gratidão por tudo e estamos juntos aí. Valeu, doutor. Um abraço. Obrigado.